Olá, olá, eu saúdo a todos meus amigos e irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Que maravilha, hein? Poder ter você aí mais uma vez, sintonizado conosco em mais um grande programa aqui na plataforma YouTube, canal Academia Preterista de Estudos. É o programa Preterismo em Foco com teu amigo e irmão Erivelto Soares, tá bom? Deixa eu ver aqui como é que está o som. Perfeito, já estou aqui verificando o som. Estamos ao vivo, 20 horas e 1 minuto na capital pernambucana. Satisfação de quer que você esteja, que você seja bem-vindo, bem-vinda, que possamos aqui desfrutar de mais um momento aprazível, agradável, de comunhão e de amizade, tá certo? Gratidão à tua participação, à tua inscrição, que tem feito toda a diferença aqui no nosso trabalho, né? Um trabalho que vem sendo desenvolvido há 14 anos para a glória de Deus, né? Aqui na plataforma YouTube desde 2012, porém um trabalho levando desde o início, desde 2008, né? Trazendo essas questões da escatologia já realizada, onde tem feito toda uma diferença na nossa geração. Agora sim podemos dizer que somos livres, pois não há mais doutrinas que possam nos amedrontar. Anteriormente existia, né, aquela questão: olha, cuidado, Jesus está voltando, cuidado, o fim do mundo está próximo, né? Arrependei-vos para que vocês seja levado para o reino de Deus. Essas coisas não funcionam mais, porque já temos a noção, já temos a consciência que todas as coisas necessárias para que fossem cumpridas referentes ao fim já se cumpriram. Estamos no reino de Deus, que na verdade é a nova aliança, né? A aliança da graça de Deus, que é eterna, tá certo? É isso aí. Desde já eu convido a você para dar o teu like nessa transmissão, é muito importante, nos ajudando assim a ganhar projeção ainda mais aqui na plataforma para a glória de Deus, alcançando mais vidas, despertando corações, ministérios. De repente, você que está aqui pela primeira vez, né, é um presbítero, é um pastor, você que está aqui pela primeira vez, que é um líder de qualquer ministério, que você possa estar atento a todos os ensinos que disponibilizamos aqui, porque visa trazer verdade que infelizmente a tradição procura ignorar. Perfeitamente isso. Por quê? Porque existe hoje uma gama de estudiosos da Bíblia que conhece história, porém não consegue de forma nenhuma conciliar as questões históricas do que tange as questões do fim para o que diz as Escrituras. Mateus capítulo 24 narra o momento crucial do fim, que é dirigido com referência à queda de Jerusalém. Os primeiros versos apontam isso. Quando você vai para o capítulo 23, você tem toda uma narrativa de como se encontrava aquela geração, aquele povo, ao ponto do Senhor Jesus se dirigir aos sacerdotes como raça de víboras. No capítulo 24, ele vem pronunciando o juízo que recairia sobre eles, pelo fato deles perseguirem e matarem os profetas. Está claro, meu irmão? E no capítulo 21 de Mateus 24, disse que naquele instante que acontecesse a destruição da mesma, seria uma destruição tamanha como nunca se foi visto e jamais será visto algo semelhante. Isso aqui está restritamente ligado a 70. Muitos estudiosos, acadêmicos, né, homens respeitáveis, sabem disso, porém procura ignorar, porque para eles, para a tradição, Jesus ainda vai voltar, ainda vai existir ressurreição dos mortos, ainda vai ter que existir o juízo final. Mas como que a Bíblia não fala do fim do cosmos, e sim um fim do aion, o fim de uma era, a era das trevas, a era cujo qual a justiça era mediante as obras, para dar lugar à justiça mediante a fé somente. Efésios 3:21 diz que Deus será glorificado por meio de Cristo pela a igreja pelos séculos dos séculos. Essa é a verdade nítida que nós temos que estar firmes, porque é de Deus, está escrito. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Olha, não se esquece de compartilhar essa live nas suas redes sociais de amigos, de repente o grupo do WhatsApp que você faz parte, de estudo bíblico, de repente. Olha, vai começar. Hoje o irmão Erivelto vai falar a respeito do milênio. Manda para ele o link, com certeza ele vai ganhar muito com
a informação que estaremos disponibilizando nessa oportunidade para a glória do nosso Deus, tá bom? E caso você queira nos ajudar aqui, mandando uma contribuição solidária no que tange a manutenção dos nossos equipamentos aqui, principalmente no que tange aquela união que estamos fazendo com os irmãos para a contribuição do pagamento, do conserto, né? Do nosso computador que a gente obteve, né? Parcelamos aí e precisamos da sua colaboração com qualquer valor que você puder nos ajudar. É só você utilizar o QR Code aqui disponível, ela pega o teu celular, a câmera, aponta para aqui e segue o passo a passo, você faz ali a tua contribuição. Como também você pode utilizar, de repente você não conhece aí essa tecnologia, você não está familiarizado, você também pode usar a nossa chave Pix através do nosso e-mail, programa preterismoemfoco@hotmail.com. Programa preterismoemfoco@hotmail.com. Será muito bem recebido aqui a tua contribuição conforme o desejo do teu coração, tá bom, meu irmão, minha irmã? Ficarei muito grato para a glória do nosso Deus. Gratidão a todos os irmãos que têm nos ajudado aí ao longo da semana, que têm disponibilizado aí das suas condições para colaborar conosco em meio a esse trabalho, tá bom? Fique à vontade para a glória de Deus. Olha só, eu vou passar aqui no meu chat para saudar os meus amigos e irmãos que já vão marcando presença na nossa live. Eu quero, começando aqui, mandando meu abraço para minha irmã Helena Saavedra, lá do Chile. Estávamos nesse instante aqui conversando, né? Que você possa ter uma boa noite, querida. Você, toda a família Mieg, tá? Todos os meus irmãos e amigos aí da comunidade Mieg. Nesses dias estaremos disponibilizando aqui o nosso encontro que tivemos lá no Chile no ano passado. Foi bênção. Vamos trazer aqui para que você possa estar familiarizado com essa comunidade, né? Tudo que aconteceu ali foi bênção de Deus, né? A reunião com os amados, conheci a família Mieg, foi uma bênção. Tudo aquilo que aconteceu ali. Também fiz uma entrevista, né, com a irmã Helena Saavedra, foi uma bênção, e você também ficará por dentro de tudo que aconteceu nesses dias. Fique atento, é só você se inscrever aqui em nosso canal. Mas deixa eu ver aqui a minha querida Vera Lina Candeias, mandando o seu alô como sempre. Graça e paz, irmão. Vamos que vamos, graça eterna, minha irmã, sempre conosco ao longo da semana. Vera Lina Correias Candeias, sempre aqui na programação. Estamos ao vivo, 20 horas e 8 minutos, programa Preterismo em Foco com teu amigo e irmão Erivelto Soares. Também conosco meu querido amigo e irmão Carlos Antônio, dando o seu glória a Deus, maravilha. Ele, toda a comunidade rural de Caetés 1, os irmãos ali reunidos para mais esse grande encontro. Boa noite, meu irmão, também a sua esposa, a Marineide Ribeiro. Gratidão a todos vocês que estão aí participando da programação, tá? Uma noite de bênçãos sem medidas. Também conosco, meu amigo e irmão também, vovô Givanildo José Belo. É isso aí. Boa noite, abençoados do Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Graça e paz, meu irmão, um abraço para ti, satisfação pela tua participação e presença aqui na nossa live, como sempre, abrilhantando os nossos encontros. Uma noite de bênção para ti, em nome do Senhor. Também para a minha querida irmã Cíntia Barros, que também, a vovó, que está aí participando conosco, tá bom? Um abração. A minha esposa Angela Soares, que já vai marcando presença aí também na nossa programação. Deixa eu ver mais aqui que eu não falei ainda. Meu irmão Antônio Sérgio, olá meu querido, satisfação sempre pela tua participação. João Ulisses Simões, graça e paz, meu irmão, mais um trabalho maravilhoso para o conhecimento da graça, perfeitamente, para a glória de Deus. Satisfação, meu irmão Ulisses, satisfação sempre pela tua presença aqui conosco. Também conosco o meu querido amigo Sérgio. Boa noite, irmãos, graça e paz, meu querido, satisfação pela tua participação aqui conosco. Também sempre que pode dando um seu alô aqui na programação. Olha só, falei nela, ela já está aqui conosco também, a minha querida amada irmã em Cristo, a bênção de Deus, Marineide Ribeiro. É isso aí. Boa noite, noite linda e proveitosa, aproveitável, com um estudo tremendo. Glória a Deus, minha irmã, satisfação pela sua presença aqui na nossa programação. Com certeza, para a glória de Deus, mais um estudo tremendo que estaremos aqui desenvolvendo. O Marcos Costa, graça e paz, meu irmão, satisfação pela tua participação, satisfação sempre, canalizando aqui também, participando conosco. Chegamos à estatura de Cristo, pela fé na verdade do Evangelho, perfeitamente, meu irmão, glória a Deus, satisfação pela participação sempre. O Marcos Costa, que é de Maceió,
Paraíso das Águas. Glória a Deus, meu irmão. Marcos, satisfação pela tua participação, tá? Vamos ver mais aqui que eu não falei ainda. Perfeitamente, aqui é minha irmã Veralina mandando o seu alô, interagindo sempre na programação, maravilha, olha só que bênção, os irmãos vão chegando, vão participando e a gente vai então adentrar ao nosso estudo. Já deu o teu like? Já compartilhou? Vamos às escrituras agora? Vamos lá então, crescer no conhecimento do nosso Pai. É ao vivo, é o programa Preterismo em Foco, olha só conosco aqui também, o meu irmão Divino Antônio, participando conosco, né? Dando o seu alô, graça e paz a todos. Graça e paz, meu irmão, satisfações também. O Francisco Laércio, mandando o seu alô. É isso aí, vamos que vamos. Ele diz assim, graça e paz, Laércio Ramos e Leidimar Queiroz e Gustavo Mendes. Essa família abençoada que estão aí também participando da nossa programação. Um abraço, meus amados, bênção de Deus. O Divino Antônio, que é de Goiânia, Goiás. É isso aí, irmã Veralina aqui já mandando o seu alô para os nossos irmãos. Eu já vou aqui então preparando a nossa cena para que a gente possa adentrar no nosso estudo. Todos preparados? Vamos em frente? Vamos crescer na graça, no conhecimento de Deus. E eu abro a Bíblia junto com vocês em Apocalipse capítulo 20, no versículo 1 ao 3, que diz assim o texto. Olha só, Apocalipse capítulo 20, no versículo 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Que o Espírito Santo do nosso Deus, no amor do Pai, de nome de Jesus Cristo, nos guie a toda a sua verdade revelada em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos escolhidos, mais que vencedores, pedras vivas do Senhor. Como todos nós sabemos, existe um pensamento praticamente unânime em todas as correntes de interpretações escatológicas, a qual nos diz que a destruição do céu e da terra, como a ressurreição dos mortos, acontecem no fim do milênio. A questão é identificar a identidade do milênio. Quando começou e por que podemos afirmar que esse milênio não é um acontecimento presente ou futuro da nossa geração, e sim que terminou em 70. Então, nosso trabalho hoje nessa live é identificar o milênio, quando começou o milênio e por que ele realmente terminou em 70. Como podemos definir que realmente ele cessou em 70? A expectativa da tradição religiosa, independente qual corrente de interpretação defendida, eles vão sempre apontar o milênio como uma expectativa. E que nesse milênio o céu e a terra serão destruídos, haverá com isso também no fim do milênio a ressurreição dos mortos, o juízo final. Mas para isso tem que passar pelo milênio. E se a gente provar que esse milênio já passou e terminou em 70, como é que fica? Não vai ficar assombroso? Com certeza, para a tradição religiosa, com certeza, vai ficar muito assombroso. E vamos ver que realmente a tradição religiosa, ela erra muito em não considerar a questão de 70, a queda de Jerusalém, como um marco, tá bom? Da concretização escatológica da Bíblia. Por quê? Porque o fim escatológico era de uma aliança, não é do cosmos. A Bíblia não fala do fim do mundo. Eclesiastes 1:4 diz: geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. O Senhor nunca prometeu um dia destruir a terra. Nós é que aprendemos errado. Eu aprendi errado também, como muitos de vocês aprenderam errado. Mas, graças a Deus que hoje temos como se informar e sair desse engano, o qual foi sustentado por nós, Igreja de Jesus, há tanto tempo, porque faltava-nos informações. Hoje temos a informação da própria Bíblia.
que leva-nos a considerar por que 2000 anos já se foram e Jesus não veio, não teve fim do mundo, não teve a ressurreição. Por que essa expectativa é sempre adiada? Porque já aconteceu em 70. Essa é a realidade. Esse é o fato. Por que a escatologia bíblica, por que a questão escatológica de Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21, ela é encabeçada pela queda de Jerusalém? Porque justamente a questão de aliança. Porque qual é o sentido de Jesus falar do fim do mundo, levando em conta o templo que não ficaria de pedra sobre pedra? Não é porque Jesus queria falar que um dia viria destruir o planeta Terra, mas depois iria destruir Jerusalém, mas depois, 2000 anos depois, iria destruir o planeta Terra. Não tem sentido. Toda a questão escatológica é voltada para a queda do templo. Se você vai para Apocalipse, você vai ver o discurso também da queda do templo. Capítulo 17, capítulo 18, capítulo 20 de Apocalipse, né? Capítulo 19, melhor dizendo, todos voltados para o fim da Babilônia religiosa, levando em conta Jerusalém. Era Jerusalém que teria que chegar ao fim, era a queda do templo, manifestando assim novo céu e nova terra, que na verdade é o novo Aion, a nova era, a era da graça. Esse é o sentido, que era uma promessa a se manifestar, onde os justos iriam estar sendo justificados por fé, pois era a expectativa da igreja durante o período da transição da lei para a graça, os 40 anos que a igreja estava nessa espera, e que foi agraciada por Deus em 70 com a queda do templo, porque o fim do templo foi o fim da lei, foi o fim dos mandamentos, foi o fim dos rudimentos, foi o fim dos sacrifícios, foi o fim do sacerdócio levítico, para que pudéssemos viver debaixo da graça de Deus, onde o Senhor, ele é o nosso sumo sacerdote, rei e juiz para sempre. Ponto final. Então, nós temos que levar isso em consideração. Então, vejam só. Primeiro ponto, quanto à questão da identidade do milênio. A primeira coisa que temos que entender é justamente essa questão. A identidade do milênio. É que ele nunca foi um tempo numérico de 1000. Esse é um ponto importante a entender. Se fosse um milênio baseado literalmente em um tempo de 1000, a Bíblia teria perdido a sua credibilidade escatológica há muito tempo. Com certeza, na verdade, já estamos em mais de 2000 anos. Qual o sentido do milênio ser um número específico literal de 1000? Não. Milênio é uma descrição latina para os 1000 anos. O número 1000, na verdade, da Bíblia é simbólico. 1000 anos representa um número relativo que indica algo, relação a algo, concernente, referente a algo. É como se dissesse assim: não há nada para Deus que pareça distante que não se torne perto. Porque o que é difícil quanto tempo acontecer, para Deus se torna fácil, porque para Deus o tempo ele não está limitado ao tempo. 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Esse é o sentido do milênio, do número 1000 da Bíblia. É um tempo relativo a alguma coisa, referente a algo. Assim eram as profecias a respeito do fim. Isso é tão nítido no Novo Testamento que, desde o ministério de João Batista até a queda de Jerusalém em 70, o povo era lembrado que as profecias estavam se cumprindo. Vocês se lembram disso? Eles eram lembrados, porque o que se parecia distante ou que não iria mais se cumprir, estava se cumprindo ao longo do ministério de João Batista até a queda de Jerusalém. Quando você vai encontrar na Bíblia relato dizendo assim: pois assim está escrito, conforme disse o profeta X, lembrai-vos do profeta A, lembrai-vos do profeta H. Então, eles todos estavam sendo familiarizados com fatos que para eles não iria mais acontecer, com fatos que não iriam mais ser manifestos por conta do tempo, mas que o fim estava chegando cada vez mais. Né? Não no sentido literal de 1000 anos, mas que o que parecia distante estava chegando, estava cada dia mais perto. Esse é o sentido do milênio, tá? Dos 1000 anos das Escrituras. Essa é a identidade dos 1000 anos, um tempo relativo a um acontecimento específico. Quando começa o milênio? Quando a gente pode entender a questão do início do milênio?
O milênio ele tem o início com a prisão de Satanás, a antiga serpente, conforme foi lido aí nesse texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 3. Isso aconteceu na cruz. Quando ele foi algemado, tornou-se inoperante. Hebreus 2,14 fala sobre isso. Na ocasião ele é preso, ele é algemado, a palavra diz catargeu, a palavra, o qual tornou ele inoperante. E diz o texto de Apocalipse 20, versículo 3, que ele seria solto por pouco tempo. Né? Como diz aqui, como a gente acabou de ler. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Ele é solto, né, para ser destruído num dia do julgamento. Isso acontece em 70. Em Apocalipse, ainda no capítulo 20, no versículo 7, diz isso. Então, nós temos que respeitar o que está escrito. Eu sei que tem muita gente que pensa diferente, eu respeito a todos, mas nós temos que respeitar também o que a Bíblia está dizendo e temos que trazer uma resposta concernente ao que está tratando aqui o texto. Não criar uma forma de pensar que seja beneficente ao que eu quero entender. Não, é o que a Bíblia diz. Diz aqui no versículo 7 que ele é solto, né? Olha só. Quando é que ele é solto? Olha só. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele é solto da prisão. Então, ele estava inoperante, né? E depois ele é solto da prisão. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Isso se refere a quem? Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Versículo 20. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, porque é nesse momento que acontece o juízo dele, né, do Satanás, do diabo, aqui aparecendo no texto, diabolos no grego, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Está aqui a descrição do julgamento de Satanás, a destruição do mesmo pelo século dos séculos. Aqui nós temos a descrição desse acontecimento. Então, até aí a gente identifica o ponto inicial do milênio, onde se inicia o milênio, lembrando que é um tempo referente a, que define a, e não o tempo literal de 1000 anos, porque já estamos há mais de 2000 anos vivendo hoje com referência à era cristã. Agora, como os 1000 anos terminam no primeiro século com a queda de Jerusalém? Esse é o ponto crucial do nosso estudo. Como agora nós iremos entender que terminou no primeiro século esse milênio? Por quê? Porque podemos afirmar que o milênio terminou em 70. Está muito claro aqui nas Escrituras, por conta do dia do julgamento final, que acontece justamente em 70. Apocalipse capítulo 20, no versículo 11 ao 15, diz isso muito bem. Nesse momento, como diz aqui a palavra, né, dos 1000 anos, quando no final dos mil anos vem o julgamento, Satanás ele é destruído. Em consequência dessa destruição dele, o que está acontecendo também? Né? De forma única, versículo 11, viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, foi montado um grande tribunal. Por quê? Porque se ele for destruído dentro de um julgamento, né, meu irmão, minha irmã? Não pode ter sido depois de 2000 anos. Em que tempo será isso? Tem que ser dentro de um julgamento. Esse julgamento está intrinsecamente ligado à queda de Jerusalém em 70. Olha, não se esqueça de registrar o teu like aí, tá? É muito importante você reforçar a nossa transmissão para chegar a outras pessoas e essa verdade abrir o entendimento de muita gente que precisa, com certeza, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, tá bom? E no final você vai poder deixar aqui o teu comentário, eu vou receber o teu comentário, eu vou te responder, como sempre faço. Todos os comentários são respondidos aqui, então fica firme aí, entende bem essa questão, depois você pode se manifestar para que a gente possa seguir com clareza essa questão. Estamos falando hoje sobre o milênio, né? O fim do milênio foi no primeiro século. Pois bem,
Gratidão a você que está chegando agora, tá? Um grande abraço, melhor noite para todos vocês e vamos em frente aqui no estudo. Então, veja, foi montado um grande cenário, né? De juízo. Os tronos foram postos justamente no momento em que Satanás ele é julgado. Não pode Satanás ter sido julgado, destruído, sem com que tenha existido um juízo para isso, não é verdade? E aqui está montado esse cenário de juízo, de sentença. Está aqui, olha. Vi também os mortos, acontece o julgamento final, é onde os mortos ressuscitam, estão todos intrinsecamente ligados. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, aqueles que foram destruídos na segunda morte, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Para a tradição religiosa, o fim do milênio ainda é uma promessa a ser cumprida. Para a tradição religiosa, isso aqui ainda vai se cumprir. Mas para nós, que entendemos que a escatologia é já realizada, isso aqui já se cumpriu em 70. Esse fim já se deu com a queda de Jerusalém. O grande julgamento final aconteceu no mesmo tempo em que o Império Romano estava em ascensão. É por isso que o livro do Apocalipse, quando trata das questões do fim, ela fala num período em que Roma ainda estava em ascensão. Era império. Hoje, Roma não é mais um império. Não pode nada do Apocalipse acontecer no nosso tempo, porque o pano de fundo, o contexto histórico é de Roma Império. Nesse período, as 7 igrejas da Ásia Menor, elas recebem as orientações de coisas que estavam para suceder em breve, do tempo deles e não nosso, 2000 anos depois. Qual é o sentido dos irmãos do primeiro século, as igrejas receberem as orientações dos céus, trazida por Jesus, intermediado por João? Se nada disso eles iriam presenciar, qual é o sentido deles estarem atentos quanto ao fim? Qual é o sentido deles estarem alertas quanto à vinda de Jesus? E algumas igrejas estavam completamente deixando a fé por conta de muitas coisas que estavam sucedendo, e Jesus vem orientá-las a estar atentas, justamente porque o fim estava próximo. Por que o Senhor iria orientar aquelas igrejas quanto ao fim, se o fim não chegaria nos tempos delas? Chegaria para nós, no século XXI. Não tem sentido. E vem a especulação ao longo da história. E um diz que é o Papa, outro diz que é Barack Obama, outro diz que é Emmanuel Macron, homem da iniquidade, enfim, aquela especulação. E agora o fim está chegando, o Covid-19, Jesus está voltando e nada disso aconteceu. O fim não veio com o Covid-19 como se esperava. Porque mais um equívoco escatológico de tempo de acontecimento que não foi. E assim vai. O povo sempre especulando, não pode acontecer nada de anormal, né, quanto na humanidade, que sempre associa com questões escatológicas. Agora é o fim, e agora vai ser, e cuidado, e vamos se preparar. Mas esses ministros, que, me desculpa a expressão acadêmica, farsantes, cadê que eles estão desfazendo dos seus bens? Por que eles não estão doando os seus bens para os pobres, para as pessoas que precisam, para as pessoas menos acolhidas dos seus estados? Por que eles não fazem isso? Se eles acreditam tanto que o fim está próximo, que o fim vai ser agora, por que eles amontoam, né, bens para eles? Por que as suas contas estão abarrotadas? Não é o fim que está chegando? Não é o fim que é agora? Mas não, eles não fazem isso. Por quê? Porque eles não acreditam no que falam. Eles fazem livros, mas não acreditam. Ele quer que vocês comprem o livro deles. Mas eles não acreditam nada disso. Por quê? Porque ele quer vender os seus livros. Porque eles
não deixam de fazer os seus cursos. Para que cursos? Que a Bíblia ela já nos fornece toda a evidência quanto à questão do fim que já aconteceu. Mas ele tem que manter o povo preso, aprisionado na desinformação, para poder vender os seus cursos aos leigos, aos ignorantes da fé. E a pessoa vai dando dinheiro, e não aprende nada. É a mesma Matrix, vai se acabar, e vai se acabar, e vai se acabar, e vai se acabar, ele enchendo o bolso, a conta bancária, e o povo ficando cada vez mais desiludido com a sua própria fé, porque nada disso acontece. E os comércios da fé vão se dando bem, à custa dos leigos. Do meu bolso não sai um centavo para essa turma, porque livros e cursos, eu estou vacinado contra esse mal, porque a gente entende que o fim já aconteceu. Então está muito claro aqui. Então, o contexto é esse, o contexto era de Roma imperial. Vou te provar isso, que realmente o juiz estava intrinsecamente ligado no período de Roma imperial. Tá bom? Olha aqui, olha, vou mostrar na Bíblia. Vamos aqui, na Bíblia. Queria ver que um desses aí pudesse atestar que eu estou enganando, que eu estou ludibriando o povo, que eu estou fazendo alguma coisa que esteja afetando a fé dos irmãos, que não seja realmente abrindo o entendimento mediante a graça de Deus e o Espírito Santo, né? Olha só, porque a Bíblia, ela nos ensina toda a verdade, ela não se contradiz. Olha só o contexto do juízo. Se o juízo vai acontecer um dia, se vai acontecer a ressurreição dos mortos, por que não foi em 70? Eu vou te provar que tem que ser em 70. E por isso que o milênio já aconteceu em 70. Porque o que eles esperam estar no futuro, nós vamos mostrar que realmente está no passado. Olha só. Depois disso, você sabe muito bem que essa visão de Daniel é quanto os 4 animais, os 4 impérios que veio, né, um após o outro, e agora Daniel está falando do Império Romano. Todo estudante da Bíblia sabe muito bem da visão de Daniel, capítulo 7. Ele diz assim: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. O 4º animal, feroz, terrível, espantoso, não é verdade? O Império Romano, todos sabem muito bem disso. Em consequência desse 4º império, né, diz aqui no versículo 9, olha só. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Você se lembra de Apocalipse? Né? Que foi falado o momento do julgamento final, cujo Satanás ele é também sentenciado ao lago de fogo. É justamente quando os livros foram abertos, o livro da vida, e aqueles que não foram achados foram lançados. Olha aqui, ó, acontece em virtude do 4º império, o Império Romano. O contexto histórico de Apocalipse é ainda quando Roma é um império presente do momento. Não poderia ser 2000 anos depois. Mas não fica por aí só não. Observe que Daniel vê um grande tribunal apontando para o grande julgamento, o julgamento dos justos e os injustos, descrito mais na frente, que você vai entender aqui melhor agora, no capítulo 12 de Daniel, que é ainda dentro da visão escatológica. Aí você chega no versículo 1 e 2, que isso aqui é um espinho na garganta da tradição religiosa, espinho na garganta. Até questionei uma vez um parcial preterista, e ele ficou muito aborrecido comigo, porque eu mostrei esse texto aqui, e ele ficou apavorado, porque eu questionei a crença dele, que ele, como parcial preterista, acredita que Jesus ainda vai voltar. E vai ter juízo final, e vai ter ressurreição dos mortos. Eu fiz, olha, querido, você pode até esperar, mas a sua espera, ela não tem embasamento bíblico, porque já aconteceu. Olha só,
Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde o que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Esse tempo de angústia, o qual nunca houve, está relatado em Mateus capítulo 24, verso 21, que é contextualizado com referência à queda de Jerusalém. Era Jesus falando naquela ocasião que a destruição de Jerusalém seria uma grande tribulação, né? Qual nunca houve na face da história da Terra, qual nunca houve até aquele tempo que ele falara, e jamais haveria algo igual. Por quê? Porque seria o fim de uma aliança, de uma dispensação. É por isso que o tempo de angústia, que é falado aqui por Daniel, é justamente o mesmo tempo da grande tribulação, o mesmo acontecimento que traria o fim de Jerusalém, que aconteceu em 70. Eu vou te provar ainda aqui dentro da Bíblia, tá bom? Olha só. Então, muito bem. Um tempo de angústia, o qual nunca foi visto antes, todo aquele que for achado escrito no livro seria apresentado. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Olha só, quando é que isso aconteceria? Um tempo de grande angústia, como nunca houve e jamais haveria na face da terra. Nunca houve, desde o que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Tudo contextualizado com a queda de Jerusalém em 70, quando Roma era império, quando Nero estava no poder, que começou a perseguição aos santos, passando para Vespasiano, e o seu filho Tito, ele assume as rédeas da destruição do templo. Esse é o contexto histórico de Apocalipse, em referência ao fim. Mas eu vou mais na frente, no versículo 13 agora. Olha só. Ainda no capítulo... ainda no capítulo 12, no versículo 7, aqui agora, olha só, presta atenção agora. E vem falando aqui na visão dos acontecimentos, a angústia, os que ressuscitariam. No versículo 7, irmão, isso aqui é surpreendente. Isso aqui realmente complica muito a tradição religiosa. Diz assim: ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria... Olha, quando é que essas coisas sucederiam? Esse tempo de grande angústia, a ressurreição daqueles que estavam no pó da terra, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Olha só, está aqui escrito. Olha só o que diz aqui. Isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, que é o tempo exato que constituiu a queda de Jerusalém em 70. Ponto final. E aí, como é que fica agora? É eu que estou inventando? É o irmão Arivelto que está criando nova doutrina? É o preterismo completo que é uma farsa? Não, é a tradição que realmente tem enganado a gente durante muito tempo. Essa é a realidade. Diz aqui, ó, quando tudo isso sucederia, contextualizado com o que a gente acabou de ver. Aqui, olha, o tempo de grande angústia, os que dormem no pó da terra, é a ressurreição dos mortos. Está contextualizado no período do Império Romano, com a queda de Jerusalém. Muito claro. Aí aqui diz, esse tempo que... Quando é que essas coisas sucederiam? Está aqui escrito. Ele, o próprio Senhor que disse, isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se a Bíblia não for suficiente para a nossa fé, nada mais é. Se a Bíblia não for suficiente para atestar que realmente tudo aconteceu em 70, o que é que eu preciso mais? Vou ter que fazer um curso para aprender o que a Bíblia já me ensina aqui claramente? Vou aprender mais o que se a Bíblia já me diz tudo aqui? Está aqui, o próprio Deus dizendo para Daniel. Mas por que não se cumpre no tempo de Daniel? Vai se cumprir em 70, porque a própria palavra de Deus diz aqui, ainda no versículo, capítulo 12, no versículo 13, isso seria nos tempos mais na frente, não naquele tempo, diz assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Ele ia descansar no Hades, ele ia morrer, não seria no tempo dele. Ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Quando ele ia participar do julgamento, né? Ele ia ressuscitar na verdade, e ele, por ser de Deus, justificado já em Deus, do Senhor,
então ele estaria já salvo. A salvação para Daniel já era garantida, por ele já pertencer a Deus. Tu, porém, segue o caminho até o fim, pois descansarás, não seria naquele tempo, muito mais lá na frente, tudo isso aconteceria em virtude da queda de Jerusalém. Né? É por isso que a Bíblia fala que nos dias de Daniel foi selada a visão de Daniel. Diz aqui, ó, ele respondeu, né? No versículo 8, eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Mesmo Deus tendo dito aqui que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele pergunta ainda, Daniel, sem entender bem a questão, quando será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas coisas estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Seladas ao tempo do fim. Lá em Apocalipse é apresentado que não pudesse selar o livro, não pudesse selar a informação que estava chegando para João, porque o fim estava próximo. Já muda com referência à questão de Daniel, que estava sendo selada a visão, encerrada a visão aqui, a profecia, tudo o que estava sendo relatado para ele está selada até o tempo do fim. Quando você vai para o Apocalipse, você contempla de uma forma gloriosa o selo aberto e toda a descrição das questões, dos acontecimentos que iria suceder, que não estava de forma nenhuma para acontecer 2000 anos depois. Era nos dias de Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia Menor deveria estar consciente das coisas que sucederiam em breve, não iria passar. Olha só, aqui agora em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 10. Olha só que coisa magnífica. Em Daniel é selada a visão, né? Porque não seria naquele tempo. Ele iria descansar no Senhor, ele iria descansar, lá na frente iria se concretizar. Em Apocalipse, a visão ela é trazida por João, porque o tempo estava próximo, o Senhor relata toda a questão do fim, porque os dias sucederiam justamente naquele tempo, o Império Romano estando lá, né, em ascensão. Diz aqui, ó, disse-me ainda, João dizendo, não seles as palavras da profecia deste livro, não seles, porque o tempo está próximo. Que próximo é esse se as pessoas estão esperando até hoje isso acontecer? Teria que ser no primeiro século. Como foi? Não pode estar além do primeiro século. Então, todas as coisas se encaixam em um tempo devido. Então, conforme podemos comprovar, os 1000 anos, meu irmão, minha irmã, da Bíblia se refere ao tempo relativo dos 40 anos entre a cruz e 70, onde ocorreu o fim escatológico com a vinda do Senhor Jesus nas nuvens, tão esperada pela tradição religiosa, porque ele vem em juízo contra Jerusalém. A vinda nas nuvens é a vinda em juízo, como ele sempre veio no Antigo Testamento. Ele veio em juízo, quando ele trouxe uma nação inimiga para destruir Jerusalém. Essa é a descrição da vinda do Senhor em todo o Velho Testamento. Da mesma forma, Jesus falou que viria nas nuvens do céu justamente para trazer juízo contra aquele povo que o rejeitou. Até quantos traspassara iriam vê-lo na manifestação da sua vinda. Isso não seria morto e ressuscitado, não. Teria que ser em vida, conforme diz Zacarias 12:10. Está muito claro. Então, aconteceu nesse momento de 70, a ressurreição dos mortos também sucede neste mesmo instante, o juízo eterno também, Satanás, ele é destruído, cumprindo-se tudo de forma devida, no tempo certo, no primeiro século da era cristã, em virtude da queda de Jerusalém. Está claro, está na Bíblia, está realmente definido, não porque foi criado como se criou as doutrinas da Adventista do sétimo dia pela visão do Ellen White, não. Aqui não é a visão do Erivelto Soares, não. É a Bíblia realmente atestando o que está escrito, porque eu não acreditava assim, meu irmão, minha irmã. Eu não acreditava assim. A partir de então que eu passei a observar as questões escatológicas que estão sempre adiadas, tempo vai, tempo vem, vai passando o tempo e nada acontece, a gente vai para a Bíblia comprovar e ver realmente que tem coisa errada na crença tradicional. E a gente percebe que realmente muitas coisas distorcidas
deixam a desejar e o povo leigo é que sofre com isso. Ora, meu irmão, realmente nós temos que dar o crédito àquilo que é a verdade de Deus, tá bom? A palavra de Deus não deixa com que nós venhamos a ficar no ar, pensando coisas que ainda vão acontecer, mas não acontecem, que vão acontecer daquilo que já aconteceu. A gente vê claramente como está aí nesse estudo, né, que realmente o milênio teve o seu cumprimento no primeiro século e não está para um futuro da além do tempo em que ele foi proposto. E assim podemos encerrar esse estudo dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja em nome do Senhor. Glória a Deus, maravilha! É isso aí, meu irmão, minha irmã. Olha, essa verdade é tão magnífica, é tão surpreendente, que à primeira vista, de repente você está aqui pela primeira vez, se depara com essa verdade, acha assombroso, né? Como é que pode tanto tempo, né? Foi ensinado errado, os pais da igreja, quanto tempo os documentos de fé, quer dizer que não serviram para nada? Não, meu irmão. Você tem que entender, né, que as escolas de interpretações têm as suas teorias, têm o seu ponto de vista, mas você, como crente em Jesus, você, como filho de Deus, melhor dizendo, tem toda a liberdade de pegar as escrituras e fazer a tua pontuação, e fazer a tua análise, examinando-a. Infelizmente, nós deixamos esse exame nas mãos dos homens. E o que é que recebemos com isso? Desinformação. Ao longo dos séculos. Infelizmente, porque o povo de Deus perdeu a essência daquilo que é necessário para manter firme a sua convicção em Deus, na sua palavra, na sua verdade, que é examinando as Escrituras. Foi nesse intuito que o apóstolo Paulo chamou aqueles irmãos de Bereia de nobres. Esses são mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinavam todos os dias para ver se aquilo que Paulo falara, né, que ele falara, era realmente assim. É isso o intuito do nosso trabalho aqui, meu irmão, que você possa estar fazendo valer essas informações tão preciosas para a sua vida, de que a escatologia bíblica de fato ela é realizada, tá bom? É isso aí, meu irmão, minha irmã. É isso aí, é o programa Preterismo em Foco aqui na Academia Preterista de Estudos. Uma grande satisfação estar com você aí em mais essa quarta-feira abençoada. Quarta-feira e domingo é dia de live. 8 horas e 48 minutos. Tivemos aí com mais um grande estudo falando a respeito do milênio, né? Não há milênio para o nosso tempo, não há milênio para o futuro. Não tem milênio. É como aquilo que a gente sempre vem falando aqui, né, que o escopo político histórico do livro de Apocalipse é quando o Império Romano estava no poder. Ela não está mais no poder. Não existe mais Império Romano, que era representado na estátua, né, que foi visto no sonho do rei Nabucodonosor. Os pés da estátua de ferro misturado com barro, que tem a ver com o povo de Israel das 12 tribos. Isso passou. Nesse instante, a pedra angular, a pedra rejeitada, ela vem nos pés da estátua e destrói a estátua, estabelecendo assim um poder único, um império que jamais será removido. É o quinto império, é o império de Deus, é o reino de Deus, que é espiritual. É incrível, meu irmão. Eu sei que é difícil de digerir, eu sei que é complicado de aceitar, mas quando o Espírito Santo se encarrega de esclarecer, aclarear a tua mente e o coração, você se rende. Você realmente passa a dar crédito à palavra de Deus e você vai entender realmente que tudo que foi falado pelos profetas, pelos apóstolos, por Cristo Jesus não caiu por terra. Eles não mentiram. Eles falaram a verdade a respeito do fim, porque tudo o que eles falaram se cumpriram. Tá certo? Essa é a realidade.
Tá bom, meu irmão, minha irmã? É isso aí, eu quero agradecer a você que esteve conosco ao longo desse momento incrível, tá? Até aqui conosco. Quero mandar o meu alô aí para todos os meus irmãos. Olha só, o meu querido Carlos Antônio mandando o seu alô como sempre. Toda a comunidade rural do Caetés 1. Um abraço, meu irmão. Olha só, meu querido amigo e irmão Givanildo José Belo também. Essa palavra é a verdadeira luz. Glória a Deus. Mais clara que isso só na eternidade. Não tem como existir maior informação do que essa para nossas vidas. Não existe outra verdade além da escatologia bíblica já realizada, meu irmão. É isso que Givanildo diz aqui pra gente. É isso que trouxe conforto às nossas almas. Todo aquele que passa a entender, cujo Espírito ilumina o entendimento. Essa é a verdade nítida. Não há outra verdade da além. Não existe verdade mais impactante, surpreendente, libertadora da além do que o Evangelho da graça de Deus, que nos traz a lume todo esse entendimento, né, de que a escatologia bíblica é de fato já realizada, tá bom? Canalizando também, deixando o seu amém, glória a Deus, meu irmão, satisfação sempre pela tua participação. Devemos agradar a Deus, né? Agradar aos homens ou a Deus? A nosso Deus, perfeitamente. Jesus Cristo, perfeitamente, meu irmão. Sempre agradando a Deus na sua verdade gloriosa, né? Vera Lina aí participando, mandando o seu feedback para o irmão aí, interagindo, né? Ele dizendo aqui também, somos felizes, né? Porque cremos na verdade do Pai, está escrito, não tem como ser o contrário da palavra de Deus, né? O irmão, a graça de Deus aqui também participando. Um abraço, meu querido, participando aqui da programação. Bênção de Deus, Marcos Costa. Maravilha, glória a Deus, meu irmão. Satisfação sempre. Me ver mais aqui os irmãos que eu não falei ainda. O Divino Antônio, é verdade sim, irmão. Glória a Deus, meu irmão. O meu querido David, do canal Olhos Iluminados. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meu querido. Satisfação sempre. Me ver mais aqui. O Mário Souza, maravilha de palavra abençoada. Graça e paz, meu querido. Satisfação, boa noite. Grata graça. Graça e paz, amados. Excelente estudo. Glória a Deus, meu querido. Satisfação sempre. Olha, o incrível é ver ainda pessoas que dizer que estamos ensinando errado. A escatologia realizada é uma fraude, é um engano, é outro evangelho. Pelo amor de Deus, mostramos na Bíblia que o tempo do milênio estava dentro do primeiro século. Né? O fim do milênio se dá com o juízo final. Quando é que foi esse juízo? Foi quando Roma estava no poder. Mostramos lá em Daniel. Nesse tempo houve a ressurreição dos mortos também, Daniel 12, tudo na Bíblia. Sem invenção, né? Sem argumentos toscos que possa criar uma narrativa fora de contexto histórico, político, de tempo. Não, respeitando toda a exegese hermenêutica do texto, meu querido. É isso, né? Agora, cabe à pessoa a ser honesta. Aí é uma questão de não honestidade, né? Se for honesta, vai romper com os aguilhões do sistema religioso. Seja católico, seja protestante. Ah, mas a confissão de fé YH, joga isso no lixo, meu irmão. Essas coisas são secundárias. O que é primário é a Bíblia, as Escrituras, tá? A gente se firma nela, no que está escrito, e ponto final. Mas se você de repente está aqui e não aceita essa verdade e quer ainda aguardar Jesus voltar, vai em frente. Uma coisa é certa, você vai partir dessa vida e Jesus não vai voltar, nem vai existir o fim do mundo. Ponto final. Essa é a verdade que eu quero que você possa dormir ciente, tá bom? Olha só, a Ira também, a Ira Ribeiro, abençoada irmã aqui, interagindo com a irmã Vera Lina. Minha irmã Ira, satisfação pela tua participação, querida. Ela diz aqui, boa noite a todos, irmãos abençoados, eleitos de Deus. Perfeitamente, minha querida, satisfação. O Celso Roberto aí, mandando o seu alô, bênção de Deus. O Nicanor de Souza Bento Júnior, que o Espírito Santo nos dê sempre sabedoria, perfeitamente, para que a gente possa estar sempre fazendo a vontade daquele que reina pelos séculos dos séculos. Maravilha. É isso aí. A Vera Lina disse, olha, maravilha, irmão, glória a Deus, que o povo está sim libertando desse sistema, realmente está. E com certeza, muita gente está se libertando por conta dessa verdade gloriosa, direcionada aos filhos de Deus, aos eleitos do Senhor. Perfeitamente. O meu querido Carlos Antônio diz aqui na comunidade de Zona Rural Caetés 1, Pernambuco, né, os eleitos estão maravilhados, né, com essa verdade tão maravilhosa
que tem libertado muita gente do sistema religioso, né? Tanto ele como a sua esposa Marineide Ribeiro têm sido os atalaias ali na comunidade, né? Juntamente com o irmão Fernando, a sua esposa. Olha, as coisas estão transformadas ali, né? Por quê? Porque a verdade é gloriosa, a verdade é surpreendente, traz luz o conhecimento e a gente fica maravilhado e regozijados, porque é de Deus, vem dos céus. Não é isso? Perfeitamente? É isso aí, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar. Se você puder, assim que terminar aqui, dê um refresh aí na página e faça um comentário. É importante o teu comentário aqui nesse estudo para que os leigos, né, muitas pessoas que não conhecem a verdade, ela possa ver a tua interação, ela possa ler ali como você absorveu, né, absorveu ali a mensagem, o estudo e como tu foi importante para o teu entendimento. Isso é muito importante para que as pessoas entendam a realidade bíblica pela qual está sendo ignorada pela tradição. Estamos em uma época que a informação ela é vasta. Não há dinheiro que pague essa verdade que traz a libertação necessária para nossas vidas. Tá bom, meu irmão, minha irmã? É isso aí, vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Uma noite de bênçãos sem medidas. E ao longo da semana a gente vai se encontrando por aqui. Amanhã tem vídeo, como sempre, todos os dias, né? Tem vídeo. Se você quer receber a notificação, inscreve no canal e ativa o sininho de todas as notificações para que você fique atenta a todas as nossas atualizações. Assim que entrar um vídeo, estamos aqui prontos para interagir com vocês, né? Tanto ao vivo nas nossas lives, como também nossos vídeos postados, tá bom? Ao meio-dia, como também às 19h45 da noite. É isso aí, meu irmão, minha irmã, gratidão pela tua participação, uma boa noite na paz de Cristo Jesus e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome do Senhor. Um abraço, graça e paz!